tempos antigos, na grandiosa Babilônia, governava o rei Dário, um monarca poderoso que admirava Daniel, um homem de fé inabalável e de espírito excelente. Daniel era um dos governadores mais respeitados do reino, pois sempre agia com justiça, sabedoria e lealdade. Seu bom caráter e eficiência despertaram inveja entre os outros sátrapas e administradores, que começaram a tramar contra ele. Esses homens invejosos procuraram algo que pudessem usar para acusar Daniel diante do rei, mas não encontraram nenhuma falha em sua conduta. Daniel era fiel em tudo o que fazia e não se deixava corromper. Diante disso, eles perceberam que a única maneira de acusá-lo seria relacionada à sua fé no Deus de Israel. Os conspiradores foram até o rei Dário com um plano astuto. Com palavras lisonjeiras disseram: "Ó rei Dário, vive para sempre." Todos os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros concordaram que deves estabelecer um decreto real e promulgá-lo com firmeza. Por 30 dias, quem fizer qualquer petição a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. O rei, envaidecido pela proposta, assinou o decreto sem perceber que aquilo era uma armadilha contra Daniel. Quando Daniel soube que o decreto havia sido publicado, não se intimidou. Ele subiu para o seu quarto, abriu as janelas que davam para Jerusalém e, como sempre fazia, ajoelhou-se 3 vezes ao dia para orar e dar graças ao seu Deus. Daniel preferia enfrentar a morte a negar sua fé. Os homens invejosos o espiavam e, ao vê-lo orando, correram para contar ao rei. Dário ficou aflito ao saber que era Daniel quem havia violado o decreto. O rei gostava de Daniel e tentou salvá-lo durante todo o dia, mas a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Finalmente, ao anoitecer, os acusadores pressionaram o rei, lembrando-o da lei irrevogável. Com o coração pesado, Dário ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas, antes de ser jogado lá, o rei disse com esperança: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Daniel foi então lançado na cova, e uma pedra foi colocada sobre a abertura, selada com o anel do rei e dos nobres para que a sentença não fosse mudada. Naquela noite, o rei Dário não conseguiu comer nem dormir. A angústia o dominava, e ele ansiava pelo amanhecer. Ao romper do dia, o rei se levantou e correu apressadamente até a cova dos leões. Com voz aflita, chamou: "Daniel, servo do Deus vivo, terá o teu Deus, a quem tu continuamente serves, conseguido livrar-te dos leões?" De dentro da cova, uma voz firme e serena respondeu: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui achado inocente diante dele, e também diante de ti, ó rei, não cometi crime algum." O rei ficou imensamente feliz e ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Quando o tiraram de lá, não havia sequer um arranhão em seu corpo, pois confiara em seu Deus. O rei, então, mandou que os homens que haviam acusado Daniel fossem lançados na mesma cova dos leões, junto com suas famílias. E antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram. Dário, profundamente impactado pelo milagre, escreveu um novo decreto a todos os povos, nações e línguas da terra. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e também no reinado de Ciro, o persa. A história de Daniel na cova dos leões se tornou um exemplo eterno de coragem, fidelidade e confiança no Deus, que é maior que qualquer decreto humano. Daniel enfrentou o perigo, permaneceu firme em sua fé, e por isso, Deus o honrou diante de todos. Até hoje, essa história nos ensina que, mesmo quando nos deparamos com adversidades e ameaças, devemos confiar no Senhor, pois Ele é poderoso para nos livrar e nos sustentar. Quem permanece fiel será exaltado por Deus diante dos homens. Muito obrigado por assistir até o final, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo. E que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.